O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2020 com mudanças no salário. Ao que tudo indica, o governo mais uma vez já começa com dívidas. Para ter acesso a essa e outras informações, se você não é inscrito, já se inscreve aqui agora no canal, ativa o sininho das notificações. Não esquece, se quer ajudar outras pessoas, compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que todos tenham acesso ao que está acontecendo no Brasil hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Deixe seu comentário para que eu possa responder através de um vídeo. O texto final do orçamento estima que o salário mínimo teve um reajuste apenas de correção. Hoje é dia 23 de dezembro de 2019, segunda-feira. A notícia é do Folha Express. O projeto de lei orçamentária de 2020 já foi aprovado na semana passada, agora segue para sanção, a aprovação do presidente da República. O texto final do orçamento estima um salário mínimo de R$ 1.031, o que representa apenas uma correção dos R$ 998 pela inflação. O reajuste aplicado ao salário mínimo é pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Desde o envio do projeto de lei orçamentária anual, houve uma queda nos índices de inflação de 2019. O reajuste aplicado é de 3,31% e vale também para aposentadorias e pensões. Lembrando que a partir de agora os aumentos são iguais. O mesmo índice é utilizado para o salário mínimo e demais valores pagos pela Previdência Social. O governo interrompe uma política pública que permitiu 25 anos de ganhos reais aos trabalhadores, ou seja, com aumentos que consideravam a inflação mais o crescimento da economia. De acordo com técnicos, a cada R$ 1 de aumento no salário mínimo, o impacto nas contas públicas seria de 320 milhões de reais. Esse ano a equipe econômica anunciou que o piso salarial poderia subir até para o valor aí de R$ 1.039 em 2020. O valor, porém, tende a ser revisado diante de um cenário mais suave para os preços no país. O governo já enfrenta dificuldades em 2020 para cumprir o teto de gastos nos próximos anos. O limite de despesas criado pelo governo Michel Temer é reajustado apenas pela inflação. O limite não foi criado pelo governo Jair Bolsonaro, veio do governo anterior. Conceder um aumento acima da inflação, um aumento real, seria mais um entrave para as metas do governo. Segundo a avaliação do time da economia, as despesas estão no limite do teto de gastos para o próximo ano, o que é de 1,454 trilhão, conforme a correção de 3,37% do IPCA, Índice Oficial de Preços de junho de 2019. O chamado aí, teto de gastos foi criado pela Emenda Constitucional 95. Pela regra, a despesa federal de cada ano não pode crescer acima da inflação do ano anterior. Se isso acontecer, o governo deve adotar medidas obrigatórias de contenção de despesas. As contenções de despesas, porém, como notamos aqui, foram criadas no governo Michel Temer. A proposta de orçamento também prevê que o governo conseguirá aprovar no Congresso, até o meio do ano, os pilares do pacotaço de medidas de reajuste das contas públicas. Essa é a proposta, é a esperança do governo até o meio do ano de 2020 aprovar aí. A estimativa é que 6 bilhões sejam economizados no próximo ano com efeitos da proposta de emenda constitucional emergencial. Esse projeto vai criar gatilhos para quando a União, estados e municípios tiverem problemas financeiros, permitindo uma redução de 25% da jornada de serviço, com o equivalente na remuneração dos servidores, proíbe promoção de funcionários com excessos, proíbe também dar reajustes, proíbe criar cargos, reestruturar carreiras
e fazer concurso e suspende a criação de benefícios tributários. São muitas proibições para que sejam economizados aí pelo governo, estados e municípios. Técnicos do Congresso avaliam que, ao incluir o impacto da proposta de emenda, o orçamento não pode refletir a realidade e gerar dificuldades financeiras para o governo no ano de 2020. Uma proposta precisa passar por um processo de análise mais lento no Legislativo e depende do aval de 308 dos 513 deputados e, é claro, de 49 votos de 81 senadores. O relator do projeto de orçamento, o deputado Domingos Neto, disse que o prazo para prever os efeitos da proposta de emenda emergencial foi negociado com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Só que a proposta de ajuste fiscal ainda nem foi votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a primeira etapa da tramitação. Depois ainda precisará passar pelo plenário do Senado e pela Câmara. Segundo Neto, os 6 bilhões de economia com as medidas que afetam principalmente servidores públicos serão usados para ampliar investimentos públicos. Mas essas despesas estão condicionadas, ou seja, dependem da aprovação da proposta de emenda da Constituição para serem efetivas. O projeto de orçamento autorizado à União, estados e municípios a realizarem um déficit primário aí de 124,1 bilhões de reais. Ou seja, a proposta de emenda pretende economizar com a proibição de criação de cargos, com a proibição de horas extras, a proibição aí de reajustes excedentes, o que já deveria ter sido feito há muitos anos. O que existe é uma grande criação aí de cargos de confiança, gratificações excessivas sem necessidade, um desperdício total do dinheiro público. Rezemos para que também seja feita logo a proposta de reforma política, para que reduzamos o número aí, para que seja reduzido o número de parlamentares e também que sejam retirados os gastos excessivos com viagens, apartamentos funcionais, uma vez que essas pessoas têm dinheiro excedente, auxílio paletó, não que seja retirado aquilo que realmente é de direito. Afinal de contas, se você fosse um desses políticos também ficaria muito bravo se fossem retirados os seus direitos. É que nós temos a mania apenas de reclamar com aquilo que nos interessa. Não nos colocamos no lugar do outro, nunca. Apenas aí reclamamos e reclamamos, mas não vimos que se talvez nós estivéssemos lá, queríamos ter aí os mesmos direitos. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Não é inscrito, se inscreve aqui agora, é claro, e compartilha nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Segunda-feira, início da semana, 23 de dezembro de 2019. Um bom descanso para você que já está de boa. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.